Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é uma das mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por este apego à posse, suprimes as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto, bem justa, mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. À distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhaste pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, disso não vos enganais. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhes ficarei agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta deste esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível e inexorável vem rasgar o véu sob o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara, e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. É em vão que, na terra, procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que, frequentemente, não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência, o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria.
é muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é, frequentemente, um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer os seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, e lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, ou ensinai a sê-lo para convosco mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se, ao contrário, este mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-la nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna, é o orgulho. Não é raro ver-se o felizardo atordoar um infeliz que implora a sua assistência com relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo, e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem, depositário desses bens, não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro às mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus vô-la retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jobe, dizei como ele, Senhor, vós me haveis dado, vós me haveis tirado, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova, coloca ele sobre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que o da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar destes últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente, aquele que a eles não se prende. É como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena abdicar do que se possui,
para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois rico, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego, como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, 1863. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhes permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito deste direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus os retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. No princípio da civilização, a humanidade era nômade, né? Vivia de local em local e, como tribos, acabavam distribuindo tudo igualmente aos membros daquela sociedade, daquela micro-sociedade ali que se formava. Até que alguém tenha a ideia de cercar um pedacinho de terra e falar: e essa terra aqui é minha. E aí, a partir daí, a gente vem nessa falta de compreensão do que fazer com os bens de que nós somos depositários de Deus, né? Nós somos mordomos de Deus. Nós apenas os administramos, uma vez que, como a própria leitura nos elucida, e como Jesus já nos disse no seu Evangelho, nós não somos proprietários perenes de nada daquilo que nós possuímos, nem mesmo, e isso é que deve ser o ponto-chave para a nossa reflexão, né? Nem mesmo do nosso corpo. Porque quem de nós, sabendo do seu momento final, não desejaria talvez viver mais alguns anos para frente? Não é verdade? Quem de nós, uma vez que somos visitados pela enfermidade, não gostaríamos de ter o controle de fazer com que o nosso corpo se torne são novamente?
E aí Jesus, em toda a sua sabedoria, em todo o seu amor e misericórdia, ele nos fala o seguinte, que nós não sabemos nem a quantidade de fios de cabelo que nós temos na cabeça. Mas Deus, ele conhece até mesmo um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. E às vezes a gente se apega a coisas tão inúteis para o espírito que a gente acaba por perder tempo. Porque a encarnação, ela é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós consigamos nos aproximar mais dele. E como que nós vamos nos aproximar de Deus? Nos tornando seres cada vez mais espirituais e menos materiais. Paulo, ele fala o seguinte, que aquilo que provém da carne é da carne, mas o que provém do Espírito é Espírito, e Deus é Espírito. Então não tem como nós nos achegarmos a Deus apegados à matéria, né? Eu não consigo sentir Deus, eu não consigo compreender Deus pensando meramente nas coisas materiais. Jesus, ele sempre nos disse isso. O meu reino não é deste mundo. Quando ele foi interrogado por Pilatos, vós sois rei? E aí ele responde para Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, outra palavra maravilhosa que Jesus deixa para nós, né? Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se com isso ele perde a sua alma. E quantos de nós, nessa busca ensandecida por ficar rico, por ganhar mais dinheiro, por ter aquele carro, por ter aquela casa, a gente acaba perdendo a própria vida, acaba deixando passar a encarnação. Salomão, ele foi o terceiro rei dos judeus. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei Davi, e o terceiro rei dos judeus foi Salomão, filho de Davi. E quando Salomão ele é ungido rei, ele tem um sonho com Deus, né? Segundo os relatos bíblicos, fala o seguinte, que Deus se apresenta a Salomão em sonho. Claro que a gente entende que não era Deus mesmo, né? Era provavelmente um amigo espiritual, um espírito elevado, alguém numa condição superior. E aí, segundo os relatos bíblicos, eu vou citar como está escrito lá, Deus ele faz uma pergunta para Salomão. Salomão ele tinha feito o compromisso em seu coração de construir o templo que havia sido começado por Davi, que é o templo de Jerusalém. E aí, segundo os relatos bíblicos, Deus se agrada daquilo. E quando Salomão ele termina a construção do templo, acontece esse fato. Deus se apresenta para Salomão em sonho e pergunta para Salomão o que Salomão queria que Deus o desse. Agora, pensa aí, um minutinho, reflete. Deus ele aparece na sua frente, né? E fala assim, o que você gostaria que eu te desse? Você pode pedir que o que você quiser eu te dou. Aí quantos de nós, né? Quero ganhar na Mega Sena. Ou quero ficar rico. Quero ficar rico. Quer ficar rico para quê, será, né? Para espalhar filantropia pelo mundo. Ajudar os médicos sem fronteiras. Matar a fome do povo. Levar remédio. Claro que não, né? A maioria de nós, quando pensa em ficar rico, é para comprar carro, mansão, iate, viajar para fora do país. Isso tudo é bom, né? E a gente tem o direito de vivenciar essas coisas. Mas essas coisas não podem ser o propósito da nossa vida.
propósito da nossa vida tem que ser nos tornarmos espíritos melhores, criaturas melhores, né? Porque olha o que Jesus fala lá em Mateus, versículo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. E a gente faz o contrário. A gente busca as outras coisas e deixa as coisas de Deus quando sobra um tempinho, né? Aí eu durmo 11 horas da noite. 10h59, 45 segundos, eu elevo meu pensamento ali, obrigado, Deus. É o momento que eu tenho com Deus, né? Às vezes, 15 segundos. O dia tem 24 horas. Eu busquei tudo, resolvi os problemas tudo, deixei Deus por último. E é o contrário, né? A gente tem que buscar Deus primeiro. Agora que nós já refletimos qual seria a nossa resposta perante Deus, sobre o que nós gostaríamos que Ele nos desse, nós vamos ouvir a resposta de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria. Salomão pediu a Deus que Ele lhe concedesse sabedoria. E aí a gente lembra daquela frase: conhecimento é poder. Mas aí a gente lembra de uma frase mais bonita ainda do Evangelho, que casa muito bem com a nossa reflexão da noite: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em Oséias, no capítulo 6, fala o quê? O meu povo perece. Quantas vezes nós perecemos? Perecemos às vezes numa enfermidade, numa situação complicada. E perece por quê? Ele continua: por falta de conhecimento. E Salomão pede a Deus sabedoria. E Deus concede sabedoria para Salomão. E Salomão ia indo muito bem. Salomão ia indo muito bem. Governava com justiça. Né? O caso mais célebre de Salomão: havia 2 mães, 2 crianças recém-nascidas. Uma das crianças morre. E as 2 mães reclamam a maternidade daquela que ficou viva. E elas chegam para Salomão naquela querela, né? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Naquela época não tinha teste de DNA. Como é que Salomão ia resolver esse impasse? Ele pega a criança, manda colocar uma mesa no meio do salão, pega a espada do soldado e fala: pois então eu vou partir a criança no meio, e cada uma fica com uma metade. Sábio ele, não é? Tá brigando, parte no meio, pronto, aí ninguém briga mais. E aí na hora que ele levantou a espada, que ele ia desferir o golpe, uma das mulheres se atirou em cima da criança. E falou com Salomão: não, pode deixar ela ficar com ele. Pode deixar. Deixa ela levar ele. E aí Salomão mandou prender a outra, que não estava nem aí, né? Podia partir o menino lá no meio. Falou: essa que se atirou em cima da criança verdadeiramente é a mãe. Porque somente uma mãe teria coragem de doar a sua vida ali para um filho. Porque na hora que ele levanta a espada, ela não pensa, ela vupt. E se ele descesse a espada? Né? E aí Salomão ia indo muito bem até que ele começou a se desviar para os prazeres do mundo, né? Porque a sua sabedoria ela correu e a sua fama cresceu. Com isso, o que foi instigado nele? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos, uma das maiores chagas que nós trazemos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E aí Salomão se ensoberbece e começa a adquirir mulheres, começa a ser presenteado, aquilo tudo sobe à sua cabeça, e ele então começa a perecer, né? Ele começa a perecer. E aí no final da sua vida, já bem idoso, depois que ele já tinha feito as cagadas do mundo inteiro, já não tinha mais como consertar nada, aí ele escreve, né, o livro Sabedoria.
Muitos salmos são escritos por ele, muitos por Davi, seu pai, outros por ele. O livro de Eclesiastes, que contém uma sabedoria também do povo antigo, foi escrito por ele. E aí, por que eu estou contando essa história toda? Porque Jesus citou Salomão no sermão profético. Porque ele fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em seu grande esplendor, se vestiu como eles. Jesus cita Salomão. E o que Salomão escreve no final da vida? Depois de fazer uma reflexão de tudo aquilo que ele tinha feito, mas de tudo aquilo que ele tinha deixado de fazer, dentro do seu propósito de servir a Deus. Ele fala o seguinte: passei a minha vida toda correndo atrás do vento. Quem aqui já conseguiu pegar o vento? Então a gente precisa tomar cuidado para não se envaidecer. Hoje em dia tudo é muito brilhante, tudo é muito bonito. Todo dia sai um celular novo, todo dia tem um carro novo, todo dia tem uma roupa nova, todo dia as lojas estão abarrotadas de joias, de tudo que brilha, que salta aos olhos. E aí a gente corre atrás desse vento, né? Porque o consumismo é uma corrida que a gente nunca vai dar conta de vencer. Porque eu corro atrás, compro uma coisa hoje, amanhã eu já quero outra. Não é assim? A gente não tem essas coisas assim às vezes? Aí eu rezo assim para Deus: oh meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu preciso de um carro. Aí Deus te dá uma bicicleta. Aí você, tá bom, vou pedalando, junta mais um dinheirinho e consegue comprar o carro, compra um carrinho usado. Você andava a pé, você concorda comigo que o carrinho usado estava muito bom? Mas aí, o que a gente faz? A gente deixa de viver, eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou juntar dinheiro, aí com isso eu não venho na casa espírita, com isso eu não saio para fazer uma campanha do quilo, com isso eu não vou visitar um parente que está doente, não vou no hospital, não vou em lugar nenhum, porque eu estou fazendo hora extra, porque qual é o meu propósito? Correr atrás de um vento que chama carro zero. Davi, mas então eu não posso ter meu carro zero? Como eu disse lá atrás, nós podemos ter tudo, gozar de tudo. Nós somos convidados a viver bem, a sermos felizes, a termos o melhor dessa terra, desde que isso não seja a nossa prioridade. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com grande alegria que estamos aqui, né, para mais um estudo com vocês. Essa leitura é muito bacana e nada de novo, né, vamos falar assim, nela. Porque, principalmente que a gente já está algumas semanas nesse estudo relacionado aos bens materiais, né? Às vezes fica até um pouco repetitivo, mas a gente realmente tem que se falar muito disso mesmo, porque, como fala aqui na leitura, né, é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade em lidar e que nos leva para um caminho muito fácil, mas aquele caminho que não é aquele caminho que eu preciso de seguir, né? Não é aquele caminho que vai me trazer felicidade e a felicidade do outro. Então, o modo como a gente enxerga, né, o que chega para a gente, o que o outro tem, o que eu tenho, essa comparação que a gente sempre está fazendo, né, que a gente faz, nós sempre estamos fazendo essa comparação, né? Davi falou ali do carro zero. Se o meu vizinho compra um carro zero, nossa senhora, na hora que eu vejo, né, é um baque danado para a gente, né? Então, assim, essa comparação também é muito complicado para a gente, né? Porque, primeiro, a gente tem por merecimento. Como está escrito aqui na leitura, depois vocês voltem na leitura, viu, gente? A leitura é grande, mas porque ela é muito explicativa,
né? É grande, mas o conteúdo dela é quase que um só, relacionado mesmo a esses bens materiais. Essa bagunça, às vezes, que a gente faz no entendimento em relação a eles. O que eu vou fazer com ele, né? E até que ponto eu preciso, às vezes, como o Davi falou, eu preciso, às vezes, trabalhar, ficar até mais tarde. Até que ponto eu preciso, qual que é o meu limite, né? Até que ponto eu estarei satisfeito com aquilo que eu já tenho. Que a gente nunca está satisfeito. Apesar que a gente precisa também não estar totalmente satisfeito para a gente ter metas, que é normal nosso, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, é normal as metas, é normal os sonhos materiais mesmo, é nosso. É nosso aqui, né? A gente querer uma vida melhor, não é pecado algum. Mas, quando a gente esquece que o outro também, ele pode também gozar disso, aí as coisas começam a se complicar. Por quê? A gente pensa o seguinte, na nossa cabeça, às vezes, materialista, a gente divide assim, quem é pobre é infeliz porque não tem. O rico tem a felicidade porque tem os bens materiais. Se fosse assim, né, seria um negócio meio ilógico. Então, eu falar assim, então, aquela pessoa que tem bens materiais, então, tem posses, ela não pode, por exemplo, ter uma depressão. Ela não pode, por exemplo, estar cabisbaixa, porque ela tem tudo. E a gente relaciona isso. Vocês já repararam? Por exemplo, olham os tipos de comentário, às vezes, que a gente faz, né? Ficou sabendo? Fulano está com depressão. Eu estou falando depressão, gente, porque é o mais comum da gente, às vezes, falar, da gente escutar, tá? Tem inúmeros outros transtornos. Mas a depressão é o que a gente mais comenta e que a gente mais fala. Fulano está com depressão. Depressão? Mas como assim? Tem tudo. Tem casa boa, tem viagens, tem carro do ano, tem isso, tem aquilo. Como se aquele ser humano ali não pudesse estar naquele estágio que todos nós, ninguém está livre de, às vezes, passar por isso, né? Como se essa pessoa não pudesse. Como se essa pessoa não pudesse estar com tal dificuldade. Está vendo como que a gente confunde muito as coisas? Quanto mais eu tenho, mais vou ser cobrado, certo? Vamos imaginar, não tem dia de julgamento, né, gente? Como a gente, às vezes, como era passado, às vezes, para a gente, né, antigamente. Mas vamos imaginar, vamos fantasiar. O dia do julgamento, tá? Aqui, eu te dei isso, sim. A parábola dos talentos, né? E aí, o que é que você fez? E você recebeu o dobro, você recebeu o triplo, você recebeu 10 vezes mais. O que você fez com aquilo que você recebeu 10 vezes mais do que o outro? É justamente isso. Só que essa cobrança, na verdade, está na nossa consciência e na lei mesmo da ação e reação. Nem é Deus, nem é Jesus que vai chegar e vai julgar. Você vai ser salvo, você não, você foi bem, você não. Não é dessa forma, não é muito por aí, né? É a própria lei da natureza, é a própria lei da ação e reação. Você está plantando e você vai colher. Hoje, nesse momento, o que nós estamos plantando? E o que nós estamos fazendo com o que nos foi emprestado? Que também é uma palavra que está aqui várias vezes na leitura. O que nós estamos fazendo com o que nos foi emprestado? É claro que aquilo que eu peguei com um empréstimo maior, eu vou ter que fazer mais coisas com aquilo. Certo? Mas mais coisas do que? Para você mesmo? Será que o objetivo era esse? Não, então eu dou para aquele ali mais do que para o outro, porque ele merece mais. O merecimento dele é maior, ele vai ter mais bens. Será que é assim que funciona, gente? E outra, a própria riqueza, né? Ela também
ela pode ser também uma prova, ela pode ser também uma expiação, como na pobreza. E às vezes com uma dificuldade muito maior. Porque você tem que saber administrar, né? De repente, se você tem pessoas que te ajudam, né? Vamos falar assim, ajudantes, empregados mesmo, que te ajudam, né? O que você está fazendo com essas pessoas? São pais de família, são mães de família, né? Como que é a relação sua com essas pessoas? Então, nós temos que parar para pensar nessas coisas, sabe? Em que lado, às vezes, que eu estou, né? Eu estou, às vezes, do lado de quem está servindo mais ainda, ou estou aqui, do lado de quem está oferecendo trabalho, oferecendo, né, emprego. O que veio para mim? Quais os meus dons? Que é importante a gente saber também quais os meus dons. O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? E daí, como fala aqui, né, o que vem, quando a gente, o Davi também falou, quando a gente cuida do nosso lado espiritual, quando a gente cuida da nossa alma, do nosso espírito, né, vamos falar assim, que é o próprio, que nós somos o espírito, as outras coisas começam a chegar por acréscimo. É difícil a gente imaginar isso, não é? O que tem a ver? Vou cuidar da minha alma, vou cuidar da minha energia, e aí as coisas vão vir por acréscimo. Vem, sabe por quê? Nós somos pura energia, concorda? Nós somos pura energia, convivendo com outros espíritos que também são pura energia, sem contar com aqueles que nós não estamos enxergando nesse momento, que não estão encarnados. Então, tudo gira ao meu redor, certo? E quando eu estou com essa sintonia voltada para o bem, voltada para essa ajuda ao próximo, as coisas, o universo, ele começa a caminhar, a nos ajudar, a ser a nosso favor, não contra. Sabe aquele dia que às vezes a gente fala assim, parece que está todo mundo contra mim, né? Eu preciso passar numa prova, melhorar o meu salário, eu preciso de fazer isso, eu preciso de comprar um carro, eu preciso de fazer tal coisa, e não consigo. Será por que não consegue? Será que o caminho que você tomou para percorrer, né, para chegar a essas suas metas, será que foi um caminho bacana? Será que você não teve que passar por cima do seu colega de trabalho lá, não, para você poder conseguir aquilo que você quer? Que você colocou na sua cabeça que você quer? E agora tem esse negócio da tal felicidade, né? Porque todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro, né? Nas redes sociais, todo mundo tem que buscar essa tal felicidade. Então tem que ser feliz a todo custo. Não, eu quero a minha felicidade. Nem que eu tenha que passar uma rasteira ali no meu amigo de trabalho. Mas eu estou em busca da minha felicidade. Que felicidade é essa, gente? Que felicidade é essa? Que eu estou achando que eu vou ter lá na frente, né, percorrendo um caminho que não é bacana, que eu estou pensando só em mim. Será que é isso que é felicidade? Será mesmo que é essa felicidade que Jesus veio nos mostrar, o exemplo que ele veio nos mostrar, será essa mesmo? Então, gente, nós temos que começar a pensar, né, nessa questão também do desapego, que ele fala aqui várias vezes. Nós mesmos já estudamos muito em relação a esse desapego, que às vezes é até difícil da gente entender, porque nós às vezes o desapego com as coisas materiais e também logo após vem o desapego até com as pessoas. Olha a confusão que a gente apronta. A gente começa a pegar tanto nos bens materiais, que depois desse apego aos bens materiais, que tudo é meu, essa mesa é minha, esse caderno é meu, tudo é meu. Essa roupa, tudo é meu, esse corpo, que a gente começa a pensar que o outro também é nosso. E a gente coloca o outro como se fosse também um pedaço de alguma coisa. Vocês já pensaram nisso?
O tanto que é surreal isso, o tanto que é ilógico isso que a gente faz, né? A nossa cabeça, às vezes, faz. Aí eu falo assim, mas não interessa, ele é meu filho. Mãe, né? Mãe tem aquela posse, às vezes, né? Eu sou mãe, eu sei como que funciona o negócio. Então, não, ele é meu filho, né? Ele é meu. Ela é minha. Então, posso fazer com ela o que eu quiser. Quero ver alguém dar palpite. Quem nunca falou isso, né? Quem nunca? Qual mãe, né? Nunca falou. Mas, só que, lê do engano nosso. Em saber que o nosso filho também é emprestado. Da mesma forma que eu tenho emprestado os meus bens materiais e aquilo tudo que eu preciso para desenvolver aquilo que eu tenho que passar aqui, nesse planeta de provas e expiações, eu venho também como a gente está como tutores também. Está, não é? Não tem nada nosso. Não tem nada nosso. Né? Então, assim, a espiritualidade ela é muito, vamos falar assim, organizada. O negócio não é no oba-oba igual a gente pensa, não. Né? Então, antes deles chegarem, já faz toda uma programação daquele casal que vai aceitar, aquele espírito que está chegando. Tem toda uma programação, gente. Né? Então, você aceita estar. Estar, mãe. Estar, pai. Que aquele espírito ali pode ser muito mais desenvolvido que nós. Mas não, né? Nossa superioridade de mãe, de pai, acha que é tudo nosso. Por isso que às vezes a gente sofre tanto na hora do desencarne. A gente vê tanto sofrimento, não só na hora, né, gente? Mas depois até, assim, dependendo do espírito, né? É tão difícil que ele até demora um tempão para entender o que está acontecendo. Mas é justamente por causa desse danado, desse apego. Desse apego, é minha família. Como é que eles vão fazer sem eu? Não pode. Como se a gente fosse insubstituível, né? Como se a gente fosse, se a gente que soubesse e ninguém mais sabe como é que faz ali naquela casa. E a gente passa para o lado de lá com esse pensamento. Pensa, a gente continua com o mesmo pensamento. Não pode. Eu não posso sair assim e deixar eles lá sozinho. Não, eu não posso. Só que a gente esquece que nada acontece por acaso, né? Então nós temos a nossa missão aqui e a gente vai embora, vai ficar queridos aqui, vai. Nós vamos perder também, vão antes da gente, vão, vai sim. E ninguém vai morrer depois por causa de porque você foi, não. Vão continuar. Vão continuar, né? Então é a gente abaixar um pouquinho o nosso ego, né? Que fala também do egoísmo também. Abaixar um pouquinho esse nosso ego, né? E saber que nós não temos nada. Foi emprestado, nos emprestado e, como na leitura falou, iremos devolver. Ele deu até o exemplo aqui de quando a gente pega empréstimo com alguém. Fulano, você me empresta? Empresto. Até quando você precisa? Até tal data. Então, tal data, eu vou lá e te passo. Ou eu vou lá e te devolvo. É dessa forma mesmo que funciona. Né? A gente vai usar enquanto enquanto nos serve. Porque depois não tem sentido mais. A gente não precisa mais. Né? Então, vai ser passado para outras pessoas que vão fazer uso. Né? Então, era isso, viu, gente, que a gente tinha para passar. Nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Depois, se vocês puderem voltar nesse capítulo, tá? É muito interessante, muito esclarecedor. E é um tema que a gente precisa trabalhar muitas e muitas vezes ainda para ver se a gente começa a entender a questão do desapego. Eu acho que essa palavrinha a gente ainda tem que falar muito ainda dela, né? Que não é o desamor. Não é sinônimo de desamor. O desapego é outra coisa muito diferente. Então, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Gostaria de encerrar a minha fala
com a pergunta 712 do Livro dos Espíritos. Kardec faz essa pergunta ao Espírito de Verdade: com que fim Deus fez atrativo aos gozos dos bens materiais? E a resposta: para instigar ao homem o cumprimento da sua missão e também provar na sua tentação. Qual o objetivo dessas tentações? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. E aí na 713 ele pergunta, na 714, que pensar do homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos seus gozos? E a resposta, ela é taxativa: pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte física ou da moral? E aí ele responde: de uma e de outra. Então, com essas questões, eu encerro a minha fala, agradecendo a todos pela presença, aos internautas, a Kelly, muito obrigado, Kelly, e que a gente possa se encontrar novamente aí numa próxima oportunidade.